Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro onde podemos refletir sobre o Evangelho do Cristo. E nós vamos pedindo, quem quiser, quem se sentir à vontade, que feche os olhos, que fique bem sereno, para podermos nos envolver com Cristo que está em nós, com a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, agradecendo o nosso dia, as oportunidades que tivemos de servir e pedindo ao Cristo que nos dê mais e mais oportunidades para que possamos demonstrar o nosso amor, a nossa fé através do nosso trabalho. Assim, queridos irmãos, nós vamos para mais um momento de reflexão do livro Busca e Acharás. E hoje o tema é abrigo íntimo. E nós vamos começar refletindo sobre uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 909, que diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre como nós podemos fazer para vencer a nós mesmos, não é? Aquelas indecisões, aqueles momentos em que nós fraquejamos, nos sentimos tão frágeis diante dos problemas. E a espiritualidade nos diz que sim, que podemos vencer, não é? As nossas más tendências, a nossa vontade de buscar o fácil, de buscar aquela porta tão larga, não é? Que nos leva ao mundo de ilusões. E ela diz assim, que por vezes nós fazendo pequenos esforços, que o que nos falta a vontade de mudar, é a vontade de nos vencer. E a lição da noite começa dizendo para nós: pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações, diante das grandes mudanças que a nossa vida enfrenta no dia a dia. Nós ficamos aflitos porque a incerteza nos incomoda, não é? Nós gostamos muito de ter aquela linha reta aos nossos olhos. E quando vem algo, alguma atribulação, uma aflição, nós ficamos um pouco desatinados e buscamos refúgio na oração. Entretanto, queridos irmãos, as possibilidades de sair desse tumulto, dessa aflição, ela está em nós. Vamos pensar em como viemos ao mundo. Emmanuel nos traz essa reflexão. Como é que nascemos? Desprovidos de tudo. Não sabemos falar, andar, não sabemos comer, não sabemos nada. E o que nos recebe? Amor. Somos recebidos com amor. E somos ensinados a viver. Pode ser, queridos irmãos, que muitas vezes, ao chegar ao mundo, nós nos deparemos com o infortúnio do abandono e da solidão. Mas em nenhum momento estamos desamparados. Em nenhum momento estamos desvalidos, não é? Porque contamos sempre com o auxílio de Deus, que está em toda parte, que está em todos nós. E aprendemos com isso. E vemos situações tão inusitadas onde o amor prevalece. E é aí que nós devemos nos fortalecer. E podemos relacionar os empréstimos que a vida dá pra gente, que a vida coloca a nosso dispor para que nós possamos vivenciar todas as situações com mais tranquilidade. É bem verdade que a nossa vida, ela é uma colcha de retalhos. Como assim? Todas as vezes que nós temos um sofrimento, um problema, uma dificuldade, nós voltamos lá atrás, naquele dia em que algo semelhante aconteceu e nos aborreceu, nos entristeceu, nos decepcionou. Nós estamos sempre fazendo um caminho
de volta a um passado que não existe mais, um passado que nos trouxe uma cicatriz, nos trouxe uma grande tristeza, mas nos ensinou, nos fortaleceu para o que vem, para o futuro, para nós viventes no corpo físico, no mundo de expiação e provas, não é que temos a nosso favor o livre-arbítrio, que temos a nosso favor o conhecimento do bem e do mal, para que nós possamos superar as dificuldades. Sim, vamos lembrar delas, vamos ter muitas cicatrizes, mas elas podem impedir o nosso crescimento espiritual? Não. Então vamos olhar diferente, vamos olhar as oportunidades que nos honram, não é? Aqueles afetos que surgem no meio do caminho e a gente está em algum lugar e alguém vem e faz algo tão nobre, tão bom para nós e desaparece da nossa vida. É assim, não é? As pessoas vêm, fazem coisas maravilhosas e às vezes nós não sabemos nem o nome delas, não sabemos nada a respeito delas. São os meios pelos quais o bem chega até nós. Nós vivemos num mar de possibilidades, de acertos. Quando? Quando nós olharmos a dificuldade como algo que vem nos ensinar. Quando nós colocarmos a dificuldade, que são muitas, como bênçãos que são somadas ao nosso merecimento, ao nosso trabalho interior, ao nosso processo de reforma íntima, que nós falamos sempre, que não é, queridos irmãos, aquele programa que derruba-se várias paredes e se faz um imóvel novo. Não é assim. Nós não vamos derrubar nada dentro de nós, né? Nós vamos modificar, nós vamos dar aquele sentimento que é pesado, a leveza do quê? Do entendimento. Isso. Nós precisamos entender o que nos acontece para que nós possamos buscar esse abrigo íntimo que é o próprio Cristo, que é o próprio Criador, junto de nós o tempo todo. Como é que nós estamos construindo dentro de nós esse abrigo? Ele está num terreno firme, ele está numa rocha que está alicerçada no Evangelho, na moral do Cristo, no bem viver? Ou ela está na areia, vacilando, parece que é, mas não é, tem um dia que tá bom, outro dia não tá bom, e hoje eu agradeço, amanhã eu maldigo, hoje para mim é um bom dia, amanhã nem tanto. No trabalho encontro pessoas que não são muito simpáticas e aquilo me incomoda, estraga meu dia. Ou eu vivo alegremente com todas as coisas que eu tenho, com todas as possibilidades que eu sei que existem na minha vida e podem me auxiliar. Como é que nós estamos? Essas reflexões são muito importantes. Nós sempre falamos aqui que temos que pensar, não é? O Evangelho é a semente jogada na nossa vida que precisa de um terreno fértil, preparado para florescer. Então nós pensamos, não é? Temos a fábula dos 3 porquinhos, aquela casa que é destruída facilmente. Será que nós estamos só falando, não é? Que nós estamos alicerçados no bem, sabemos para onde estamos indo, sabemos o que queremos fazer, ou na primeira tribulação nós ficamos desesperados, não é? Nós ficamos ali querendo que tudo se resolva num passe de mágica, mas sabemos que não é assim que funciona, que tudo na nossa vida depende do nosso trabalho, depende do nosso esforço diário, constante, minuto a minuto,
para sermos melhores. São pontos, queridos irmãos, que nos deixam a lição de que devemos agradecer. Devemos agradecer a tarefa que nos foi dada. Paulo de Tarso disse para nós, em tudo dai graças. Então sejamos gratos, queridos irmãos, por todos os acontecimentos. Estamos aqui no mundo físico por um breve momento. Por mais que nos entristeça a ideia de separar-nos de quem nós amamos, essa é a nossa certeza, é a nossa verdade, é a nossa realidade. A vida física, ela é um processo de aprendizado. Ela é um intercâmbio, não é? Nós estamos aqui e depois vamos voltar para a nossa terra. Mas a nossa vida física, ela é muito importante, porque sem ela nós não vamos ser as pessoas diferentes. Nós não vamos vivenciar as reconciliações, as enfermidades do corpo físico que nos chamam à reflexão, que nos chamam a mudar de hábitos, não é? Assim, queridos irmãos, temos que trabalhar com êxito, confiando. E como é que nós vamos trabalhar? É sair de casa todos os dias, bater o nosso cartão, cumprir os nossos horários? Não, é o trabalho no bem. Como é que nós vamos fazer isso? Será que nós estamos fazendo o Evangelho? Como é que nós estamos nos relacionando com Cristo no nosso lar? Será que nós estamos utilizando as preces sempre? Ou será que nós estamos, como no início da lição, lembrando da oração na hora do tumulto, na hora da aflição, na hora da mudança? Como é que nós estamos usando o patrimônio que foi colocado a nosso dispor para que nós pudéssemos trabalhar melhor, não é? Nós estamos desperdiçando o que nós temos? Nós estamos retendo as vantagens que chegam até as nossas vidas em detrimento dos nossos irmãos? Ou estamos juntando para nós e deixando de olhar aquele nosso irmão que sofre? Como é que nós estamos, não é? Será que nós estamos vivenciando processos em que nós estamos brigando com os nossos irmãos por um patrimônio que um ente querido nos deixou? Será que nós estamos valorizando mais o patrimônio material do que as relações? Nós estamos deixando de falar com os nossos irmãos por causa de desentendimentos? O tempo, queridos irmãos, da reconciliação é agora, é hoje. O tempo do repensar é nesse momento. Se nós erramos, sim, porque erramos muito, vamos nos corrigir e tentar novamente. Não vamos admitir o fracasso como uma perda definitiva, pronto, nada mais pode ser feito, está tudo acabado. Não, vamos pegar aquela situação em que nós não fomos tão felizes como gostaríamos e vamos tirar dela sabedoria e vamos tirar dela ensinamento para que possamos, numa próxima oportunidade, acertar, corrigir-nos, não é? Nós não vamos acertar sempre, queridos irmãos. Gostaríamos de acertar, gostaríamos de dar aquele tiro certo, não é? No bom sentido, né? Focar, objetivar e pronto, acontecer o que fosse melhor para todos. Mas não é assim que acontece. O nosso pensamento, ele vem a partir da nossa verdade, do nosso desejo, e muitas vezes aquele desejo, não é aquele objetivo, ele só vai ser bom para nós. E muitas vezes, para que isso aconteça, alguns de nossos irmãos vão se prejudicar, não é?
ou simplesmente não se beneficiarão com o nosso gesto, com a nossa atitude. Assim, nós temos que pensar antes de agir. E o que nos recomenda Emmanuel? Aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. As pessoas, os nossos irmãos, eles também têm as suas dificuldades, não é? Eles têm o seu modo de ser, o seu modo de agir. Não vamos permitir que o modo do nosso irmão modifique a nós mesmos, não é? Vamos aceitar os nossos irmãos como eles são. É difícil? Claro, claro, porque gostaríamos de ver todos muito bem, todos sem sofrimento. Gostaríamos que a nossa verdade, que é ótima para nós, fosse aceita, fosse seguida pelo nosso irmão, mas não é isso que acontece. Quando existe um problema em nosso lar, nós buscamos ajuda para o nosso irmão sem pensar, não é? Que ele tem o seu caminho, que ele tem o seu propósito de existir, de estar aqui. E que nós temos que respeitar esse viver. Nós estamos muito habituados a resolver problemas, não é? Nós queremos resolver os problemas dos nossos irmãos. Nós vamos às casas espíritas, nós vamos a templos, a reuniões, não é? Pensando que aquele ensinamento deveria ser do nosso irmão que não está ali naquele momento. Mas não é assim. Os ensinamentos e os acontecimentos são para cada um de nós. Se nós estamos ouvindo a lição, aquela lição deve ecoar dentro de nós, fazer sentido para nós, para que nós, através dela, possamos nos relacionar melhor, aceitando o nosso semelhante. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis que nós encontramos no nosso caminho. E amar acima de tudo. Mas nós podemos, porque recebemos a aceitação. Cristo nos aceitou. Ele nos ensinou, ele nos mostrou um caminho, mas em nenhum momento ele nos obrigou a mudar, não é? Violentamente. Ele nos deu o nosso tempo e é assim que nós devemos agir, respeitando o tempo dos nossos irmãos e até o nosso próprio tempo, sim, porque também estamos em processo de ajuste, não é? Também precisamos ser aceitos pelos nossos irmãos, onde nós estamos, temos dificuldades, temos uma falta de, talvez, de autocrítica, não é? Aquele olhar para nós mesmos e saber aonde que nós estamos falhando. É muito difícil nós reconhecermos os nossos próprios erros, não é? Geralmente nós vamos passando por cima daquelas situações, acreditando que elas foram superadas, desapareceram, mas muitas vezes ao pequeno sinal de algum abalo, não é? De algum acontecimento hostil, nós voltamos a ser aquelas pessoas. Então, queridos irmãos, é um ciclo. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos amar, ser amados, aceitar e ser aceitos. Não podemos fugir disso. Não te retardes em sombras de ressentimento. Olha aí, queridos irmãos, não é? Parar de falar com os nossos irmãos, guardar aquelas mágoas, não é? Passar anos sem pensar, sem emitir um pensamento positivo em direção dos nossos irmãos. Nós estamos vivendo momentos em que os ânimos se encontram exaltados em função da divergência, não é? De opiniões. Então vamos pensar, não é? Respeitar os nossos irmãos como eles são, para
recebermos também o respeito de como nós somos. E Emmanuel diz para nós também: segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. Que horas são essas? Onde está acontecendo agora? Vamos guardar as coisas boas para nós, não é? Não se pode esconder a luz. Temos que divulgar as coisas boas, não é? Temos que emanar. Não podemos falar, mas vamos vibrar, vamos emanar, vamos irradiar, vamos ser um pequeno sol onde quer que estivermos. E suceda o que suceder, aconteça o que acontecer, estaremos em segurança. Por quê? Assim reconheceremos que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. E o que mais nós podemos querer, a não ser a presença de Deus em nossas vidas, seu amor infinito a nos amparar, a nos acompanhar, a nos dizer, a nos mostrar, a nos provar que dias melhores virão. E não basta, queridos irmãos, acreditar. Temos que ter fé, que é um sentimento que vai além do acreditar. É o sentir que temos tudo o que precisamos. É o sentir que a nossa vida é preciosa e merece ser respeitada e merece ser cuidada a todo momento, que os sorrisos são preciosos, que as boas palavras são pérolas que devemos distribuir por toda parte, que somos luzes, queridos irmãos, e devemos levar alegria, e devemos levar a paz para todos os nossos irmãos. E assim teremos nesse abrigo íntimo que está em cada um de nós a certeza que somos instrumentos fiéis do amor e da paz por todo o mundo. Assim, queridos irmãos, vamos nos despedindo, rogando ao Cristo que permaneça com todos nós durante toda essa semana, que possamos ser emissários de boas notícias, de boas ideias, boas construções, onde nós estivermos, que possamos florescer e dar bons frutos em toda parte. Graças a Deus.